Bom dia, Pai de Deus. Hoje é dia 14 de agosto e hoje falaremos de Samuel. Passagem do dia 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Samuel era filho de Eucana com Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim e da linhagem levítica. Sua mãe, durante um longo tempo, permaneceu estéril, uma condição que lhe entristecia muito. Por não poder gerar filhos, Ana era provocada por Penina, a outra esposa de Eucana. Eucana ia todos os anos até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. Em uma dessas ocasiões, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor que lhe desse um filho. E ela prometeu que entregaria esse filho ao Senhor para ser um nazireu de Deus. O Senhor ouviu a súplica de Ana. Samuel nasceu num dos períodos mais turbulentos da história do povo israelita. Os israelitas viviam sob constante opressão e ameaçava da parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual. Samuel foi um grande profeta de Israel, escolhido por Deus desde a infância para servir como juiz e líder espiritual do povo. Ele desempenhou um papel crucial na transição de Israel para a monarquia, ungindo os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. A vida de Samuel foi marcada pela obediência a Deus e pela fidelidade na comunicação das mensagens divinas. Samuel também foi o intercessor fervoroso que se importava com o bem-estar espiritual de Israel. Desde jovem, Samuel era dedicado a Deus e sempre buscou cumprir a sua vontade. Samuel era um profeta que intercedia pelo povo e transmitia a palavra de Deus com coragem e precisão. Ele foi um exemplo de honestidade e pureza que sempre buscou agradar a Deus, sem se deixar corromper por interesses pessoais. Como juiz, Samuel liderou Israel com grande sabedoria, orientando o povo em tempos de crise e guiando-os na justiça. Samuel manteve uma vida de oração constante, buscando a direção divina para todas as suas ações. Samuel morreu antes mesmo de ver Davi, a quem ungira como rei, assumir oficialmente o trono. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo. Amém. Por mais este devocional, e hoje falamos de Samuel. E Samuel realmente, foi um milagre de Deus na vida de Ana. Ele foi o primeiro filho de Ana, porque depois que Ana ofereceu esse filho a Deus, Deus lhe deu Samuel e também lhe deu outros filhos. Glória a Deus. E Ana foi fiel, ela realmente entregou Samuel, E Samuel serviu junto com Eli, aprendeu junto com Eli. Eli já tinha se corrompido, Eli já tinha realmente se perdido na caminhada e Samuel assume o lugar de Eli. E Samuel realmente se mantém firme e constante durante toda a sua vida. Vemos que Samuel foi fiel a Deus, realmente Samuel se dedicou à palavra, a servir, foi obediente até o fim. Mas Samuel não conseguiu trazer esse Deus para os filhos dele. Os filhos realmente se perderam, os filhos não o seguiram e realmente ele não conseguiu mostrar, esse Deus todo-poderoso, esse Pai maravilhoso que temos, a sua própria família, e acabou perdendo os seus próprios filhos. Então nós temos que estar atentos, porque muitas vezes nós somos fiéis, nós somos realmente fervorosos, nós realmente cumprimos a palavra de Deus,
mas não estamos sabendo deixar o bom exemplo para dentro da nossa casa. Não estamos sabendo mostrar esse Pai Todo-Poderoso aos nossos filhos. Então vamos nos atentar a entender que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e entregar a nossa família a Ele, entregar os nossos filhos na mão dele e pedir para que Ele nos ajude a criá-los da maneira correta. Porque os nossos filhos, antes de ser nosso, né? Ele é do Senhor. Então, Ele quer realmente que todos sejam salvos, mas muitas vezes falhamos. Às vezes, na nossa maneira de impor as coisas, acabamos afastando os filhos de Deus. Muitas vezes, na nossa maneira de ser muito rígido em certas situações, acabamos afastando os nossos filhos de Deus. Vamos entender, né, que para levar Deus é com amor. É com amor que Ele nos resgatou. É por amor. É o amor dele que nos levou até Ele. Então tem que ser por amor. Então vamos aprender a ser mais leves, né? Vamos aprender a realmente ser pais e mães que levam a palavra de Deus, sim, que ensinam o caminho do Senhor, sim, mas com leveza, com amor, para que a gente não perca como Samuel perdeu. Mas que Samuel seja um exemplo para nós, um exemplo que, diante de todas as dificuldades, diante de tudo que ele viveu no próprio templo com Eli, né? Ele podia ter sido corrompido, porque os filhos de Eli também eram pessoas terríveis. E ele não se corrompeu, ele se manteve firme, se manteve fiel à palavra de Deus, realmente foi sensível à voz de Deus. E desde pequeno, né? Sempre se dedicando ao caminho do Senhor. E que possamos ter ele como exemplo, né? Para que a gente possa crescer dia a dia, sem dar ouvido para o que está acontecendo ao nosso redor, sem nos deixar corromper pelas coisas deste mundo, porque vivemos rodeados de pessoas no mundo, mas não podemos dar ouvido a elas. Muito pelo contrário, temos que ser a luz no caminho delas. Temos que realmente refletir Jesus para que elas saiam das trevas, para que elas se entreguem, se rendam, se convertam e realmente se entreguem ao Senhor. É isso que nós temos que entender, porque vemos muitas pessoas, muitos filhos e filhas vivendo como pessoas do mundo, sendo influenciados por pessoas do mundo, e quando deveria ser ao contrário. Então, nós carregamos o Espírito Santo. Jesus, o próprio Jesus, nos deu uma ordem: ide, pregai o Evangelho. E nós temos essa missão. Nós temos o ministério da reconciliação, de reconciliar o mundo com Deus. Então, vamos colocar em prática, vamos ser luz por onde a gente passar. E quando Deus nos chamar, lembre, fala, pois o teu servo está ouvindo. Essa tem que ser a nossa resposta. Fala, o teu servo está ouvindo. Ou, eis-me aqui, Senhor, que seja feito conforme a sua palavra. Como disse Maria, essas palavras que têm que sair da nossa boca. Temos que estar sempre atentos e prontos para receber o que o Pai tem para falar para nós e a guia que Ele tem para nos dar. Glória a Deus. E a oração de hoje: Deus Pai, nos guie, nos direcione pelos caminhos corretos, que possamos estar sensíveis à sua voz, que possamos responder ao seu chamado e que estejamos sempre disponíveis para te louvar e engrandecer o seu santo nome. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe.